Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar Como implementar uma estratégia de marketing digital. O webinar é organizado pela Alencastre.net. Aliás, este será o primeiro webinar desta temporada de eventos, que começa agora em setembro e irá até ao próximo mês de junho. Aliás, no final eu poderei dar-vos mais detalhes sobre os restantes eventos da Alencastre.net. O meu nome é Andreia Teixeira, sou Marketing Manager da Alencastre.net. Conseguem ver o meu ecrã? Bem, tens que Peço-vos partilhar um, o teu ecrã. peço-vos Lá um para segundo, cima. pensei que estava a partilhar o meu ecrã convosco. Um segundo, por favor. André, eu passo para o meu. Mas continuas a fazer a apresentação. Parece que estás aí com dificuldades. Sim, Ricardo, não recebi a mensagem para partilhar o ecrã. Mas podes começar tu. Pronto. Eu julgo que queria estar neste slide. Exatamente. Peço desculpa aos nossos participantes. Julguei que estava a partilhar o meu ecrã convosco. Como vos dizia, sou Marketing Manager da Alencastre.net. Iniciei funções já este ano de 2016 e principalmente foco-me no marketing online, nomeadamente redes sociais e edição de conteúdos. Trabalhei em Lisboa e em Londres, resido atualmente em Copenhaga, onde aliás o Ricardo Alencastre também reside, portanto trabalhamos ambos principalmente a partir do escritório da Alencastre.net na Dinamarca. Gostaria também de vos dar apenas conta de algumas regras de funcionamento do webinar. A sessão está a ser gravada. O vídeo desta sessão será depois disponibilizado no nosso canal do YouTube, que poderão aceder através do link que vem no vosso ecrã. Esta sessão terá a duração de aproximadamente 1 hora, portanto serão 45 minutos para a exposição do tema e depois no final teremos um período de 10, 15 minutos para perguntas e respostas. Aliás, onde é que poderão colocar estas perguntas e respostas? Se olharem para o vosso ecrã, para o programa GoToWebinar, têm geralmente no vosso canto inferior direito uma opção, uma caixa que diz questões, questions. Isto tempo para responder a todas, mas obviamente tentaremos o nosso melhor. Em web design, web development, e-commerce e marketing digital. Entre os nossos principais clientes no portfólio temos as marcas que vêm no vosso ecrã, no slide, a Agência Abreu, a CPLP, a OT Hotels, por exemplo, que detém os hotéis Meliá e Trip. Portanto, clientes internacionais, até porque temos escritórios tanto em Copenhaga como em Lisboa e em Londres, portanto, temos essa possibilidade de atender ao mercado André, internacional. tu a andar os Sim, slides para a frente. Como estou eu a fazer a sim, apresentação, sim, tu a sim. andar mais depressa do que. Continua. Não, podes continuar, faz favor. Vamos passar então agora ao evento, ao webinar. Passo-te a ti a palavra, Ok, Ricardo, para que ok. também te possas apresentar. Claro, obrigado, Desejo André. uma boa sessão a todos. Obrigado, André. E lamento estas questões técnicas que ocorreram no início. Portanto, Uhum. o meu nome é Ricardo Alencastro. Eu, portanto, desenvolvo a minha atividade na área do digital e da internet e da web desde 99 e como CEO da Alencastro Net desde 2001.
Especializei-me nas áreas do marketing digital, e-commerce, web e gestão de projetos, obviamente, e atualmente trabalho com projetos em países como Dinamarca, obviamente Portugal, Estados Unidos e Reino Unido, tal como a Andrea referiu, também reside em Copenhague, aliás, onde temos a sede do grupo. E agora, tendo as apresentações feitas, iria dar assim início ao conteúdo do webinar. Antes de avançar muito mais, gostava de mostrar-vos o que eu considero o ciclo de uma estratégia de marketing. E, na realidade, isto aplica-se não só ao marketing digital, mas ao marketing em geral. Tipicamente é constituído por uma análise. Temos que fazer sempre uma análise para perceber quais são os objetivos que pretendemos atingir. Também haver uma clara identificação de quem é o nosso target, quais são os objetivos que pretendemos atingir. Podem ser muitos variados, mas claramente defini-los de uma forma clara. Quais são os KPIs ou quais são, como é que iremos medir a implementação da estratégia de marketing, o que é que iremos utilizar como métricas, no fundo, e para perceber se estamos ou não a atingir esses objetivos. Obviamente, um planeamento, a execução desse planeamento e um constante medir e otimizar. Portanto, faz parte desse processo o medir e o constante otimizar desse processo. E isto acaba por ser mesmo um ciclo, porque a partir do momento que estamos a executar e a medir e a optimizar, estamos a perceber o que é que estamos a fazer bem, estamos a perceber o que é que estamos a fazer mal, e vamos recomeçar no ponto 1, novamente, com uma análise, com um target, com objetivos, com mais KPIs ou com menos KPIs e melhorando a nossa performance. E, portanto, antes de tudo, temos que perceber quais são os nossos meios. Que meios é que temos ao nosso dispor? E falando em meios, o que é o marketing digital? O que é o marketing digital para mim? Como é que eu vejo o marketing digital? O marketing digital acaba por ser as técnicas normais de marketing que todos vós já conhecem. Eu sei que temos na sessão muitas pessoas da área do marketing. Eu vi a lista de inscritos antes do evento e reparei que tem muitas pessoas, portanto, da área do marketing. Portanto, as técnicas normais de marketing com duas grandes diferenças, ou com algo que acrescentamos, que é meios digitais e, obviamente, a tecnologia. E a tecnologia tem aqui um papel muito importante no marketing digital. Um dos aspectos que a minha experiência diz que é por vezes de alguma forma ou desleixada ou as pessoas acabam por não prestar a devida atenção é efetivamente a tecnologia. E a minha experiência a lidar com muitos diretores de marketing ou marketing managers ou até diretores das empresas que efetivamente querem implementar uma estratégia de marketing é não perceberem a importância que a tecnologia tem no marketing digital. Se não dominarmos a tecnologia, o mais certo é que não iremos ter sucesso. Ou precisamos ter alguém na nossa equipa que efetivamente domina a tecnologia. Quais os meios que temos ao nosso dispor? Estes são só alguns, mas temos imensos. No digital temos, acho que nunca mais acaba. Nem eu, que já estou nisto há 15 anos, sou capaz de conseguir dizer todos os meios que temos ao nosso dispor, ao nível do marketing digital. Então, se falarmos em ferramentas e tecnologia de apoio ao marketing, então a lista é infindável. É impossível conseguir estarmos constantemente atualizados e perceber o que é que em termos tecnológicos e ferramentas de marketing estão ao nosso dispor. É um mundo, efetivamente. Por isso é que coloquei aqui também esta imagem para vocês terem a noção da variedade de meios e de ferramentas que existem ao nosso dispor. Portanto, isto pode ser tudo para uma pessoa que está a começar
uma carreira no marketing, ou até um marketer experiente que está a iniciar ou a dar os primeiros passos no marketing digital, ou até uma pessoa que já tenha experiência em algumas áreas dentro do marketing digital. Mas se essas pessoas quiserem efetivamente implementar uma estratégia de marketing transversal a vários meios, a quantidade de informação, a quantidade de ferramentas podem dar dar uma verdadeira dor de cabeça. Portanto, eu diria sempre que é importante organizar os diferentes meios, para nós percebermos claramente as diferenças. E no meio do marketing digital surge muitas vezes a referência ao outbound, ao inbound, e quais são as diferenças entre o inbound e outbound? E como é que se deve organizar? Eu criei esta imagem, para vos poder dar algumas ideias ou minimamente organizarmos por diferentes meios, colocar os meios em diferentes áreas. Portanto, tipicamente, o outbound, como o nome indica, é aquele marketing ou aquelas ações em que nós vamos à procura do cliente. A ação é iniciada por nós vamos para fora, nós vamos comunicar. E nesse se inclui, e obviamente aqui estou a limitar ao marketing digital, porque existem muitos mais exemplos de outbound marketing, para além dos que eu referi aqui como exemplos. O que é o inbound marketing? É exatamente o oposto. É o marketing baseado em meios que nós disponibilizamos ao público, mas que esse público vai consumir e mediante o consumo desse público vai gerar uma ação nesse público. Mas, tipicamente, é esse público que escolhe quando é que interage connosco. Não somos nós que forçamos a interação. Há vários exemplos, como podem ver aqui. Por exemplo, content marketing, criação de vídeos, publicação nas redes sociais, temos blogs, o nosso próprio site e as pessoas preencherem um formulário. Isso é tudo inbound marketing. Porquê? Porque nós estamos a potenciar, estamos a comunicar com o cliente de uma forma não agressiva, numa forma baseada na permissão. Portanto, o utilizador ou o potencial cliente torna-se consumidor do nosso conteúdo e, se ele quiser, ou se ele tiver interesse no nosso produto, ou na nossa empresa, ou nos serviços que nós prestamos, aí sim ele vai interagir connosco. Por isso é que, como principais características do inbound, eu costumo dizer que é baseado na permissão. Portanto, o inbound é baseado na permissão. A pessoa só interage connosco se quiser, ao passo que o outbound é baseado na intrusão. Outra característica e diferença entre ambos é que, no caso do outbound, este permite, em minha opinião, permite aumentar a notoriedade e base de contactos. Ao passo que o inbound promove a fidelização dos clientes existentes e dos seguidores ou fãs, se quisermos chamarmos de fãs. Portanto, as pessoas ou os potenciais clientes que nos seguem. Outra das características, existem muitas, mas aqui chamei a atenção para principalmente estas três, e uma outra das características é a menor probabilidade de conversão no caso do outbound. No outbound, nós estamos a ser mais intrusivos, nós estamos a comunicar de uma forma mais intrusiva, seja através de um e-mail que enviamos da apresentação da empresa e, portanto, como é mais intrusivo, apesar de aumentar a notoriedade e aumentar a base de contactos, por outro lado, desde o primeiro contacto até à conversão vai demorar muito mais tempo e a probabilidade de conversão é sempre menor. Ao passo que no inbound marketing, quando uma pessoa preenche um formulário ou está interessado num produto e vai a um site de e-commerce, se essa pessoa gerou o seu interesse foi gerado por uma ação de inbound marketing, a probabilidade é que a conversão seja superior. Porquê? Porque essa pessoa está interessada. Correndo o risco de ser crucificado por alguns marketeers, eu diria que tanto o inbound como o outbound, ambos têm o seu lugar. Embora o inbound seja baseado, como eu referi, na intrusão, existem técnicas que podem mitigar essa intrusão. Por exemplo, se eu selecionar muito bem o meu target, imaginemos que eu tenho uma empresa que está a vender um serviço ou algum produto,
E esse produto é um produto na área da tecnologia. E se eu souber, ou por exemplo, na tecnologia e segurança tecnológica, por exemplo, e se eu souber que, ao seu desse meu produto, que pode ser, por exemplo, um diretor de informática de uma média empresa ou de uma grande empresa, e fizer uma comunicação da apresentação do meu produto para esses mesmos diretores de TI, apesar de ser uma intrusão, ou um marketing de intrusão, eu na realidade estou a dar a conhecer um produto que, de acordo com as probabilidades, essas mesmas pessoas podem estar interessadas. Portanto, essa intrusão acaba por se tornar menos intrusiva do que mandar, por exemplo, essa apresentação para um diretor de marketing, ou como muitas pessoas também, eu vejo muitas ações de outbound ao nível de mail marketing e de cold emails, em que as pessoas enviam simplesmente a apresentação para tudo o que houver e para todos os contactos que tenham. E isso aí é extremamente intrusivo e é negativo para a própria marca. Clarificando a diferença, os meios, as ferramentas que temos ao nosso dispor, a segmentação desses meios de outbound, há que definir as bases. E a primeira pergunta que temos que fazer a nós mesmos é perceber qual é a missão da minha empresa ou da minha marca. Eu fico sempre espantado com a quantidade de pessoas com quem falamos ou com quem falo na minha atividade, em que vou ter uma reunião numa empresa para a implementação de uma ação de marketing ou até simplesmente para um projeto de e-commerce ou um projeto web ou para o desenvolvimento de um portal, em que nós perguntamos o que é que a sua empresa faz e as pessoas não conseguem não conseguem ter uma descrição ou definir a sua empresa ou a sua visão ou a sua missão num parágrafo. É essencial aqui perceber o que é que nós queremos atingir. Qual é a visão, qual é a missão da minha empresa ou da minha marca? O que é que a minha marca quer cumprir? Depois, há que claramente definir o target. Quem é que é o meu cliente ideal? E é extremamente importante definir quem é o cliente ideal, porque caso contrário, nós podemos correr o risco de não conhecer para quem queremos comunicar, quem são as pessoas que queremos alcançar, e é importante traçar um perfil. Lembrem-se sempre dos filmes os filmes ou séries de crime em que tem o profiler do FBI que características todas do criminoso. Aqui acaba por ser a mesma lógica. Nós vamos identificar e criar e traçar um perfil de quem é que é o nosso cliente. Que idade é que ele tem? Onde é que ele faz as suas compras? O que é que ele gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? Em que empresa trabalha? Qual a dimensão dessa empresa? Tudo isso é importante definir. E depois definirmos, inclusivamente, por exemplo, a idade. Quais são as idades dos decisores? Quem é que vai comprar? Portanto, tudo isso é extremamente importante definir e ter muito bem definido na nossa estratégia e no nosso plano de marketing. Outro aspecto a ter em conta é, afinal, que produto ou serviço eu pretendo divulgar. Muitas pessoas não conhecem o seu produto. O que é que o distingue da concorrência? Se eu for comunicar sabonetes, eu tenho que saber em que é que o meu sabonete é melhor do que todos os outros sabonetes que existem no mercado. É difícil, mas eu tenho que saber em qual é a diferença. Eu tenho que saber comunicar essa diferença, senão as pessoas não vão comprá-lo. Senão as pessoas não vão perceber quais são as vantagens. Se eu vou vender um produto de software de segurança, eu tenho que perceber quais são as vantagens desse produto face à minha concorrência. E quais são os pontos fortes. Que problema resolve? E, extremamente importante, em que segmento? Isto é uma solução, se for uma solução tecnológica, é uma solução para microempresas? É uma solução para pequenas empresas? É uma solução para médias empresas? Para grandes empresas? É uma solução que apanha vários segmentos? É um produto de luxo? Não é? Eu tenho que ter essas respostas, porque sem ter essas respostas eu não consigo fazer nada, ou nada concreto, ou nada correto em termos de marketing digital. E de marketing digital e não só de marketing em geral. Depois,
Um aspecto extremamente importante é a definição de objetivos. Temos que definir objetivos claros e realistas. Muitas das vezes estamos com um diretor nas nossas empresas e vocês, como responsáveis da área de marketing, alguns de vós com esse role, têm uma reunião e simplesmente o vosso diretor diz: Eu quero aumentar as vendas. Ok, quero aumentar as vendas, mas eu tenho que definir quais são os objetivos realistas para aumentar essas vendas. Então, o que é que permite uma venda? Estamos a falar de vendas de e-commerce? Estamos a falar de vendas B2B? Estamos a falar de vendas B2C? Tudo isso são objetivos completamente distintos. Vamos falar, por exemplo, num caso de um B2B. Num B2B não e-commerce, não online, em que a transação efetivamente não é feita online, então o que é que nós temos que traçar como objetivo? Provavelmente agendar mais reuniões, agendar mais apresentações. Porque a apresentação, o conseguir uma apresentação vai gerar uma reunião vai gerar um potencial de venda. Portanto, nós temos que também perceber o processo de venda. E sabendo o processo de venda, conseguimos definir quais são os nossos objetivos. Isto tem que ser extremamente claro. Não pode ser simplesmente eu quero aumentar as vendas. Eu preciso de perceber em que consiste o meu processo de venda para então definir objetivos claros. Vou aumentar o número de reuniões, vou aumentar o número de pedidos e contactos no website, vou aumentar o número de pessoas que se inscrevem na nossa newsletter, vou aumentar o número de seguidores no LinkedIn. Porque estamos a falar de B2B, claramente o LinkedIn converte mais do que o Facebook, por exemplo. Outro aspecto a ter em conta são os KPIs. Como é que eu sei se a minha campanha, ou se a minha ação, ou se a minha estratégia está a decorrer corretamente? Como é que eu sei? Pelo volume de vendas que eu gero, pura e simplesmente? Sim, o volume de vendas pode ser um KPI, mas não é o único. Existem outros. Vou dar novamente o exemplo do B2B. Se eu estiver numa ação ou uma estratégia de marketing de uma empresa B2B, em que o meu objetivo para vender mais é conseguir mais reuniões, então o KPI vai ser, podem ser, por exemplo, e-mails recebidos com pedidos de reunião, telefonemas para a empresa com pedidos de reunião, pessoas que fizeram download no nosso site, pessoas que se inscreveram na newsletter, reuniões em que, após a reunião, o potencial cliente pedia um orçamento. Tudo isto são KPIs. E se eu estiver bem e claramente definidos, consigo claramente, ao fim de algum tempo, ter estatísticas que ao fim de um ano, ao fim de 2 ou até de meses, consigo perceber o que é que está a acontecer com a performance da minha estratégia de marketing. Se ela está a reduzir, se está a aumentar, se estou a fazer algo bem. Então vamos lá ver. O número de reuniões baixou porquê? Mudei alguma coisa? Ou o número de reuniões subiu? O quê? O que é que eu fiz? O que é que eu mudei? Melhorei? Melhorei a performance? São fatores externos? É o facto das pessoas estarem de férias? Estamos no mês de agosto e, portanto, vou reduzir. Ou seja, eu consigo, definindo KPIs claros, eu consigo analisar o que é que está a ocorrer com a minha campanha e depois até ter histórico estatístico que me permita perceber o que é que se está a passar. E aqui entramos já na fase de planeamento. E uma das primeiras perguntas que temos que fazer quando estamos na fase do planeamento é perceber: a minha marca tem notoriedade? A minha marca é facilmente reconhecida pelos potenciais clientes e público em geral? Eu lembro-me sempre de um caso aqui salvo erro, em 2008, portanto já tem uns aninhos. Nós estávamos e ainda continuamos a trabalhar com a Delta Cafés. A Delta Cafés tem a marca Delta Q, a Delta Q das cápsulas, e nós acompanhamos a marca desde 2007, que foi o ano em que foi lançado. E eu lembro-me perfeitamente que até fui eu que, com o cliente, criei o perfil de Facebook
salvo erro, foi em meados de 2008, para fazer uma campanha numa rede social. Eu posso-vos dizer que o perfil foi criado numa sexta-feira e na segunda-feira ou terça seguinte, após o fim de semana. Já não me lembro bem dos números exatos, mas posso-vos dizer que num espaço de 3 ou 4 dias eles já tinham à vontade, mais de 1000 fãs no Facebook. Isto praticamente sem comunicação nenhuma. Só basicamente partilhando entre os amigos e pouco mais. Porque a campanha efetivamente só começou depois. A vossa marca tem esta notoriedade? É uma das perguntas que se têm a fazer a si mesmos. Eu consigo criar a minha marca num determinado perfil, numa rede social ou enviar uma newsletter e de repente tem este tipo de reação? É uma das perguntas que temos que fazer quando estamos a implementar uma estratégia de marketing. A outra é perguntarmos a nós mesmos se já temos sucesso e em que meios temos sucesso. Porque se estamos a falar de empresas que já estão no mercado há alguns anos, até podem não estar a fazer algo consistente, mas à partida assume-se que há alguns meios digitais em que a empresa, ou por carolice, ou porque há alguém no departamento de marketing que gosta de um determinado meio, ou seja qual for a razão, tipicamente já deverá assumir que existirá algum meio digital em que a minha empresa é bem sucedida. Portanto, convém fazermos esta pergunta a nós mesmos. E o que é uma marca ser bem sucedida num meio digital? É claramente gerar volume de negócio, gerar novas leads através desse meio. Façam a vocês mesmos esta pergunta, porque não vamos estar aqui ao implementar uma estratégia ou ao implementar uma nova estratégia, não vamos estar a destruir aquilo que já existe. Outro aspecto é, chegado a este ponto, nós já sabemos, e falei nisso ainda há alguns slides atrás, nós já sabemos quem é que é o nosso cliente ideal. Nós já sabemos quem é que ele é. Já sabemos o perfil, sabemos a sua idade, sabemos se é casado, se é solteiro, se é divorciado, sabemos quanto é que ganha ou qual é o seu nível salarial, sabemos qual é a função nas empresas, na empresa onde trabalha, sabemos em que tipo de empresa trabalha. Então, agora que temos esse perfil, vamos pensar um pouco e perceber onde é que eu posso encontrar o meu cliente. Onde é que ele está? Onde é que eu o encontro? Se estamos a falar de, por exemplo, um B2C, portanto, Business to Consumer, eu claramente posso encontrá-lo nas redes sociais. Posso encontrá-lo eventualmente até nas lojas, porque atenção, o marketing digital não tem que ser necessariamente alheio ao marketing tradicional, ou aos meios tradicionais, ou aos meios físicos. Portanto, eu posso encontrá-lo nas lojas. Eu posso encontrá-lo num portal especializado no produto que eu estou a vender. Se estivermos a falar do B2B, por exemplo, eu posso encontrá-lo no LinkedIn, posso encontrá-lo em eventos. Portanto, há que perceber onde é que eu posso encontrar o meu cliente, onde é que ele está, onde é que ele vai, onde é que ele faz as suas compras, onde é que ele faz as compras online, onde é que ele faz as suas pesquisas na internet. Isto é tudo extremamente importante perceber isto. E após termos esse perfil desse cliente, perceber onde é que o vamos encontrar. Ou pelo menos tentar adivinhar, um adivinhar informado, mas pelo menos tentar fazer esse exercício. Atenção que isto é um processo. E como eu falei no início, isto é uma metodologia que estamos a sempre voltar ao mesmo. Portanto, estamos sempre a refinar, estamos sempre a melhorar. Qual é o budget disponível? Isto é aquela pergunta que eu gosto sempre de fazer aos meus filhos, eles não gostam de responder. Mas têm que ter essa noção. Que têm que ter uma noção exata de quanto é que eu posso gastar. E atenção, eu vejo este erro acontecer muitas vezes, que é eu estou a definir o meu budget, mas, ok, eu preciso dos recursos humanos. E depois a compra de meios. Eu vou fazer publicidade no Google como? Eu vou fazer publicidade no Facebook como? Eu vou enviar a minha newsletter como? Eu preciso de meios e preciso da tecnologia para implementar essa estratégia. E isto é extremamente importante.
E tendo o nosso budget, habitualmente temos limitações. Ninguém consegue fazer tudo. Seja por limitação de budget, seja por limitação de recursos humanos, seja por limitações tecnológicas. Não conseguimos fazer tudo. Podemos chegar a um dia, daqui, após implementarmos a nossa estratégia e estarmos a refinar essa estratégia, e ao longo do tempo podemos conseguir alargar o espectro e diversificar os canais onde comunicamos. Mas, à partida, ainda assim não conseguimos fazer tudo. Portanto, há que definir prioridades. Então, tendo em conta os meus clientes, tendo em conta os meus objetivos, tendo em conta o meu produto, a minha marca, a minha empresa, o serviço que eu estou a divulgar, quais são os canais ou os meios que eu vou utilizar ou quais são os objetivos que eu vou conseguir atingir. Por exemplo, se eu quero aumentar, se vender mais é o mais importante para a minha empresa, então eu tenho que me focar, no exemplo do B2B que eu dei ainda há alguns minutos atrás, então eu tenho que me focar essencialmente num ponto, que é conseguir mais reuniões. Conseguir mais fãs no Facebook, se calhar tem que ficar para segundo lugar. Eu tenho que conseguir mais reuniões, porque é isso que vai dar lugar a eu atingir esses objetivos. Agora, se, obviamente, estamos a falar que o Facebook também vai potenciar essa marcação de reuniões, ou claramente que o Facebook também é uma prioridade, mas eu tenho que definir quais são os meus objetivos mais importantes. Depois, manter o foco. E aí sim, escolher dentro dos meus objetivos quais são os meios mais adequados a cumprir esses objetivos. No caso do B2B, eu diria, por exemplo, que eu utilizaria o LinkedIn mais do que utilizo o Facebook. E o nosso caso, por exemplo, isto já na própria Alencaste.net, é curioso. Nós temos muitos, mas 5 vezes mais seguidores, por exemplo, no Facebook do que no LinkedIn. Mas as estatísticas de conversão, ou seja, porque conversões para nós são pessoas que chegam ao nosso site e fazem um pedido de reunião, é um modelo B2B. É curioso perceber que, apesar dessa diferença abismal de seguidores em ambas as plataformas, o LinkedIn dá 7 vezes mais conversões do que o Facebook. Portanto, claramente, no caso da Alencastre, o seu cliente está claramente no LinkedIn. Portanto, há que ter esses fatores em conta quando não podemos fazer tudo e temos que efetivamente manter um foco em 2 ou 3 meios. Portanto, a minha sugestão seria escolham 2 ou 3 meios de elevado potencial. Segmentação. Eu também há que ter em conta que eu não posso comunicar com toda a gente e para toda a gente e para todas as idades e para todos os sexos e para todas as regiões e para todos os países. Eu não consigo fazê-lo. Eu não tenho meios. Não tenho recursos humanos, não tenho meios financeiros. Perdão. Não tenho meios financeiros para o fazer, não tenho meios tecnológicos para o fazer, portanto eu preciso segmentar. Essa segmentação pode ser de elevadas formas, pode ser tipicamente até um conjunto de variáveis. É região, país, idades, sexo, preferências musicais, pode ser o que for, mas convém o segmentar. Porque eu não vou conseguir ir a todas. E depois de escolher 2 ou 3 segmentos, escolher segmentos onde eu tenho maiores probabilidades de sucesso. E vejamos, se eu chegar à conclusão que o meu cliente ideal está, ou a sua idade está entre os 25 e os 45 anos, eu cheguei a essa conclusão. A idade do meu cliente ideal está entre os 25 e os 45 anos. Mas se eu tenho limitações de budget, ou limitações tecnológicas, ou de recurso humano, e chego à conclusão que, ok, apesar de eu ter este espaço ou este range de idades, na realidade, aqueles que mais consomem são os que estão na casa dos 30, então vamos comunicar para quem está na casa dos 30 anos.
Vamos esquecer quem está entre os 25 e os 30 e quem está entre os 39 e os 45 ou entre os 40 e os 45. Claro que não vamos esquecer. Mas eu tenho que escolher segmentos, eu tenho que investir dinheiro, tempo e recursos onde eu tenho maior probabilidade de sucesso. E só vou conseguir identificar isso segmentando. Portanto, é extremamente importante que façam essa segmentação. E, havendo esta segmentação, uma escolha de meios, eu normalmente tenho uma fórmula. Obviamente que isto é uma fórmula muito genérica aqui, então há aqui uma série de aspectos que não estão tidos em consideração, porque eu, infelizmente, neste webinar não tenho a probabilidade de falar com cada um de vós, mas acaba por ser, de uma forma geral, uma metodologia que eu utilizo para escolher os meus meios. Então, faço a minha primeira pergunta, que é: a marca tem notoriedade, sim ou não? Se tiver notoriedade, ok, muito bem, então vamos perceber se existe algum meio em que esta minha marca já é especialmente bem sucedida. Se sim, então vamos otimizar aquilo que já temos e vamos diversificar, vamos investir em novos canais. Como? Diversificando. E tipicamente o meu conselho é para diversificar entre outbound e inbound, porque normalmente conseguem atingir resultados muito diferentes, mas igualmente interessantes, numa vertente outbound e numa vertente inbound. Eu faço o mesmo e aconselho também o mesmo. Se a marca não existe um sector em que é, ou uma área, ou um meio digital em que é bem sucedido, então vamos implementar uma nova estratégia. Na mesma, vamos segmentar entre outbound e inbound. E o mesmo acontece caso a minha marca não tenha notoriedade. É uma marca, é uma empresa nova, é uma empresa com poucos anos no mercado, é uma empresa que, derivada ao sector que serve, ou à indústria em que está, não atinge elevados graus de notoriedade. Portanto, temos que implementar uma estratégia diferente. Sempre, em minha opinião, mantendo no nosso plano de ação meios e comunicação outbound e inbound. Eu não estou a dizer que em alguns casos, atenção, eu não estou a dizer que em algumas empresas ou em alguns produtos ou algumas marcas, se calhar a aposta não possa ser mais no inbound ou mais no outbound ou até só outbound ou só inbound, mas tipicamente a minha experiência leva-me a escolher diversificar entre outbound e inbound. Depois, há aqui uma pergunta que me fazem muito. Mas, ok, eu tenho que escolher um ou dois ou três meios. Mas como é que eu faço essa escolha? Como é que eu determino essa escolha? Tipicamente, a decisão de escolher um determinado meio depende de diversos fatores. Primeiro, e muito importante, principalmente nas empresas, nos nossos dias, qual é o investimento necessário? Ok, eu vou querer fazer mail marketing. E se eu vou querer fazer mail marketing, qual vai ser o investimento necessário para fazer esse mail marketing? Qual é o meu risco? Qual é o retorno esperado? Quanto é que eu espero de retorno? Ou até determinar o que é o retorno. O retorno podem ser coisas muito diferentes. O retorno pode ser retorno de vendas, pode ser retorno de visibilidade. Pronto. Mas definir que retorno é que eu espero nesse meio. Qual é a visibilidade que eu vou alcançar? Qual é a tecnologia que eu necessito para comunicar nesse meio? E ainda, quais são os recursos humanos que eu necessito para também fazer essa comunicação nesse meio? Eu vou-vos mostrar um exemplo. Eu usei aqui como exemplo, criei aqui um quadro, o mesmo quadro, mas usando como exemplo newsletter. Pode ser newsletter, podemos chamar mail marketing. Então, o investimento são o quê neste caso? É os conteúdos, mais os recursos, mais a tecnologia. Quais são os riscos? A qualidade da base de dados. Essa base de dados tem qualidade? Não tem qualidade? É uma base de dados que eu estou... eu vou comunicar para uma base de dados de um parceiro? É a minha própria base de dados? Se eu comprei essa base de dados, portanto, existe aí, claro, um fator de risco.
O que é o retorno? O retorno podem ser vendas, podem ser pedidos de reunião, outros que vocês definam. O que é a visibilidade? É um número de e-mails abertos, claramente. É isso que vai trazer visibilidade. Em termos tecnológicos, o que é que eu preciso? Preciso de uma plataforma que me permita o envio, a publicação e o envio desse mesmo email marketing. E quais são os recursos humanos que eu preciso? São os recursos humanos, obviamente, para criar esses conteúdos. Então vamos fazer um exercício prático. E este exercício que têm que fazer para todos os meios que vocês escolhem. E esse exercício prático significa fazer uma análise extremamente pragmática do meio que vocês estão a escolher. Se vocês, na escolha de um meio, não têm informação estatística, vão à procura dessa informação estatística. E existe muita na internet. Existem vários portais que dão uma série de informações estatísticas. E vamos fazer aqui um exercício prático. Se eu tiver uma dimensão de bases de dados de pessoas que se inscreveram na minha newsletter, ou até estiver a fazer, por exemplo, um patrocínio numa newsletter de um parceiro, e essa base de dados tiver a dimensão de 5.000 destinatários, tipicamente, e atenção, isto é tipicamente, a taxa de abertura vai ser de 15%. Ou seja, se eu estiver a enviar para 5.000, eu vou ter 750 pessoas, em média, às vezes mais, às vezes menos. Eu diria que, só para informação, já como estou a dar este exemplo, tipicamente uma newsletter tem uma taxa de abertura entre 10% a 20%, sendo que, em minha opinião, acima dos 15% já é uma taxa bastante considerável e positiva. Mas se eu tiver uma taxa de abertura de 750, de 15%, que traduz em 750 neste exemplo, eu vou ter uma taxa de conversão esperada, tipicamente, e aqui até estou a usar uma percentagem até algo otimista, ou seja, eu vou ter uma conversão esperada de 22 pessoas. Ou seja, 22 pessoas vão fazer aquilo que eu espero. Ou comprar um produto, ou marcar uma reunião. E se eu atribuir um valor a essa conversão, de 50 euros, quer dizer que eu espero, nesta ação, ter um retorno total de 1.100 euros. Agora, um exercício que vocês também têm que fazer é perceber o que é isto de retorno. Se o custo para implementar esta ação foi 2.000 euros, eu estou lixado, não é? Implementei uma ação que me custou 2.000 euros e o meu retorno foram 1.100. Isto ainda se torna mais grave se for e-commerce. Eu tenho muitos clientes que às vezes batem-nos à porta e dizem eu quero fazer uma campanha de Google AdWords. Eu quero investir em Google AdWords porque eu quero aumentar as vendas da minha loja, seja por meios, seja loja física, loja online. Eu quero aumentar as minhas vendas, quero aumentar as minhas reuniões. Eu quero fazer uma campanha de Google AdWords. E nós sentamos-nos com esse cliente e começamos a fazer determinadas perguntas. E uma das perguntas que eu habitualmente faço, e no nosso assessment que fazemos aos nossos clientes, habitualmente fazemos, é perceber claramente qual é a vossa margem, qual é o valor médio da venda do vosso produto. Ou se, por exemplo, estamos a falar em encomendas online, qual é o valor médio das encomendas online no vosso portal? São 100 euros? São 50 euros? São 200 euros? Vamos supor que é 100 euros. Ok. E qual é a margem que tipicamente essa empresa ganha na venda desse produto de 100 euros? Se a margem for 50%, estamos a falar que essa empresa ganha 50%. E atenção, ganha porque ainda não estamos a ter em conta outros fatores, como o envio pelo correio, o custo dos funcionários que vão embalar esse produto. Mas suponhamos que, tendo em conta tudo isso, a margem que a empresa tem são 50 euros. Se o custo de conversão for estes 50 euros que eu dei neste exemplo, esta empresa está a trabalhar para aquecer. Isto é uma série de aspectos que temos de ter em conta quando estamos efetivamente a implementar uma estratégia. Se sabemos todos os números à partida e ao início da campanha, ou da implementação da estratégia, obviamente que não. Mas já há muitos indicadores aí na internet que nos permitem tomar decisões acertadas. Isto leva-me ao próximo passo, que é a execução. Rigor e consistência. Isto é um dos aspectos, em termos da execução, e eu só chamo a atenção a duas questões. É este slide e o próximo, mas este é extremamente importante, que é rigor
e consistência. O nosso target espera consistência na nossa comunicação e nas nossas ações. Espera consistência no conteúdo. Espera consistência nas publicações que fazemos no Facebook. Espera consistência no envio da newsletter. Espera consistência nas promoções. Por alguma razão, os supermercados lançam as suas campanhas quase todos no mesmo dia. Divulgam os seus catálogos quase todos no mesmo dia. Porque é expectável. O público já está à espera. Ou seja, há consistência. E nós temos que trazer essa consistência também para os meios digitais. Principalmente se nós temos uma estratégia de inbound, em que as pessoas reagem ao nosso conteúdo, reagem à nossa newsletter, reagem às nossas publicações. Se nós somos inconsistentes, essas pessoas também, a sua própria interação com a empresa vai reduzir. Porque quem está a publicar, quem está a criar as ações não é consistente. Temos que ser consistentes. Outro aspecto é estabelecer uma estratégia integrada. A comunicação que está no site tem que ser consistente com a que está no blog, tem que ser consistente com as redes sociais, tem que ser consistente com o SEO, tem que ser consistente com as campanhas Google AdWords, tem que ser consistente com o email marketing. Ter uma comunicação integrada. Eu aqui só falei em meios digitais, mas inclusivamente se temos uma campanha ou se estamos a implementar uma estratégia de marketing transversal, inclusivamente temos que ser essa comunicação tem que ser integrada nos eventos a que vamos, no direct mail que enviamos, no cartão, na brochura que entregamos. Temos que ser consistentes na forma de comunicar. Temos que ter uma comunicação integrada. E isso leva-me ao medir e otimizar. E ao nível do medir e otimizar, eu praticamente só tenho que dizer duas coisas. Que vai ser este estádio próximo. Que é o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. E, portanto, isto é um ciclo. Vocês têm, a partir do momento que a nossa campanha está em execução, nós temos que analisar, medir, otimizar e recomeçar o processo do zero. Posso-vos dizer, por exemplo, quando uma campanha Google AdWords, há exceções, claro, mas na maioria das vezes, eu vou lançar uma campanha Google AdWords, eu posso-vos dizer que uma campanha Google AdWords tem que ser otimizada, principalmente nos primeiros meses, tem que ser otimizada numa base diária ou minimamente numa base semanal. Caso contrário, nós estamos a perder dinheiro. Outro aspecto a ter em conta, e volto ao quadro inicial, que é exatamente isto é cíclico. Nós analisamos, nós prevemos, nós definimos objetivos, nós definimos métricas, nós planeamos, nós executamos, nós vamos medir e vamos começar do zero. E isto tem que ser sempre assim. Não há outra forma de fazer. Eu agora gostaria de vos falar de alguns erros que eu identifico, que alguns tenho identificado ao longo dos anos. Quais são os erros mais comuns que eu tenho presenciado? Então, vamos começar pelo primeiro, que é não integrar e automatizar sistemas. Torna-se quase impossível implementar uma estratégia baseada em múltiplas ferramentas que não estejam integradas. Imaginem o seguinte, eu tenho um site que tem lá um formulário para as pessoas se registarem na newsletter. Mas eu, para pegar nessa base de dados e para enviar e-mails, depois tenho que exportar para qualquer sistema e depois no outro sistema eu tenho que fazer a importação desses dados, mas também quero informação dos clientes que já compraram ou os clientes que estão potencialmente interessados e nada disto está integrado com o CRM. Isto vai ser uma dor de cabeça. Portanto, para mim, um dos maiores erros que se faz ao implementar uma estratégia de marketing é não integrar e automatizar sistemas. E quanto mais estivermos dependentes da vertente humana, mais complicado se torna. Outro aspecto a ter em conta é ter expectativas irrealistas. Não ter a noção de realidade vai estragar por completo com qualquer estratégia que tenhamos. É preciso começar devagar e com objetivos e expectativas realistas. E aos poucos vamos investindo mais e vamos tendo mais retorno e vamos otimizando. E aquilo que eu vos sugiro é, quando estão a investir, e por investir fala-se investir em recursos humanos, investir em tecnologia ou investir em compra de meios,
comecem devagar. Porque um erro de 500 euros, eu vou-vos dar um exemplo. Numa campanha de Google AdWords, se eu investir, por exemplo, 1000 euros e chegar à conclusão que 30% dos cliques ou até 50% dos cliques não estão alinhados com o meu target, eu estou a cometer um erro de 500 euros. Mas se eu investir no início da minha campanha, por exemplo, 400 euros, nessa mesma campanha, o custo do meu erro será muito menor. Portanto, definam expectativas realistas e vão otimizando aos poucos e à medida que se sentem à vontade com os meios. Outro aspecto isto é algo que eu vejo muitas das vezes, é quando estamos numa apresentação de uma plataforma tecnológica ou quando estamos a definir uma estratégia, quero estatísticas. Deem-me as estatísticas, mas no momento que a campanha está em execução, ninguém as vê. Isto é um erro. Temos que saber medir e saber monitorizar a nossa performance. Outro aspecto que acontece muito nas nossas empresas, infelizmente, é comunicar para o ego. Quantos de nós já não lidamos com um diretor ou um CEO? Eu sou CEO e estou-me a pôr nessa posição em que, não, eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu quero. Isso é um erro. A comunicação deve ser totalmente focada no meu cliente e nos meus objetivos e eu não tenho que comunicar, como se costuma dizer na gíria, comunicar para o umbigo. Eu tenho que comunicar para o meu cliente. Eu até posso não gostar muito de uma determinada forma de comunicar, mas no final do dia a comunicação é voltada para o meu cliente. É o meu cliente que me vai fazer atingir os meus objetivos. Portanto, não comuniquem para o ego. Nem para o ego dos vossos diretores. Ou pelo menos tentem. E lembrem-se que um faz tudo não existe. Lembrem-se que o super-homem é ficção. Efetivamente não existe um faz tudo no marketing. Não existe uma pessoa que vocês contratam e que ela constrói-vos o site, faz publicações no Facebook, implementa uma campanha de Google AdWords, ainda faz uns banners bonitinhos e uns outdoors engraçados. Não existe um faz tudo. Sejamos profissionais, porque eles não existem. E aliás, isto leva-me àquelas empresas que muitas das vezes querem contratar um super-herói. Eu há coisa de um ano vi este anúncio no Net Empregos e achei muito, muito curioso, se não irónico e cómico até, que é uma empresa que publicou um anúncio a dizer que pretendia contratar um recém-licenciado em marketing e comunicação para fazer estágio profissional, ou portanto à partida, sem ter nada contra as nossas universidades e os recém-licenciados, mas à partida uma pessoa sem experiência. Mas pedem a esta pessoa que tenha conhecimentos de aplicações web e integrações web, ou seja, o perfil aqui é um programador. Conhecimentos de gestão de redes sociais, SEO, Google AdWords, Facebook. O perfil aqui é um marketing experiente. Experiência em ferramentas de edição de imagem, ou seja, estamos a falar de um designer. Portanto, já estão a ver onde é que eu quero chegar. Super-heróis não existem. E eu não estou a dizer que não existam pessoas que tenham estas valências e tenham estas competências. Acredito que sim. Com certeza não será um recém-licenciado, ou muito provavelmente não será um recém-licenciado. E claramente não será uma pessoa comum, que tem estas valências todas numa só. E ainda que tenha, é pouco provável que essa pessoa tenha tempo para fazer tudo e bem feito. Outro aspecto é implementar o marketing digital com a prata da casa. Eu já vi isto acontecer muitas vezes. A minha secretária, ela pode tratar dos pedidos que chegam. Ali a assistente de armazém percebe ali dos produtos, ela pode carregar posts no Facebook. Ali o diretor comercial, ele conhece bem os produtos, ele pode fazer os conteúdos para o blog. Isto é um erro. Nem as grandes e temos muitas grandes empresas no mercado que, apesar de terem grandes departamentos de marketing, ainda assim usam agências. E porquê? Pelas competências que essas agências e que essas pessoas têm. Eu não estou a dizer que não podem fazer uma boa parte do trabalho dentro de casa, mas se o querem fazer, têm que ter pelo menos um bom marketing manager, uma pessoa sénior experiente, um marketing assistant, sim, porque o marketing manager não vai conseguir fazer tudo. Um bom web designer
e um bom web developer na vossa equipa. Se vocês têm isto na vossa empresa ou na vossa equipa, sim senhores, conseguem fazer muito em casa. Mas ainda assim não conseguem fazer tudo. E agora vou passar o controlo aqui para a Andreia, que a Andreia com certeza tem aqui, estamos a chegar até estiquei-me um pouquinho, mais do que os 10 minutos finais, portanto temos 5 minutos para perguntas e Sim. respostas. Portanto, vou passar aqui o controle à Andreia. Obrigada, Ricardo. Obrigada. Peço que mantenhas o teu. Já Ótimo. estou a ver o teu ecrã desta vez. Conseguem? Desta Consigo. vez conseguimos. Obrigada, Ricardo. Sim, é verdade, já não estamos com muito tempo disponível para as perguntas e respostas, mas tenho aqui algumas que vamos tentar responder. Muito sucintamente gostaria de vos dar conta dos próximos eventos. Os próximos webinars vão decorrer já no próximo mês de outubro e novembro. Em outubro, peço desculpa, vamos falar como implementar um projeto de e-commerce e depois em novembro vamos abordar as estratégias para geração de leads business to business e como obter mais clientes. Se quiserem consultar o calendário completo de eventos da Alencastre.net, basta acederem ao link que vê no vosso ecrã e podem ver mais informação. Também no LinkedIn e no Facebook fazemos vários updates e, portanto, quem nos segue saberá o que vai acontecer, o que está a acontecer. Ricardo, tenho aqui algumas questões que me foram colocadas durante a sessão. Ok. Aqui a primeira que recebemos foi do Carlos. Como medir a notoriedade da marca? Isto foi quando estavas a falar da medição da notoriedade na parte do planeamento. Portanto, calculo que o Carlos queira saber o que é mais importante para medir a notoriedade. Eu acho que não existe uma ciência exata para o fazer. Há muitas formas de medir a notoriedade. Para já temos que ser realistas. A começar por aí, temos que ser realistas, temos que saber a dimensão da nossa empresa, a dimensão da nossa marca, e acho que todos nós temos essa sensação ou conseguimos perceber onde é que estamos. Se formos realistas quanto à nossa marca, o outro é há várias formas de perceber se temos, por exemplo, eu vou-vos dar uma série de exemplos, redes sociais. Se efetivamente conseguimos angariar fãs com alguma facilidade, existem inclusivamente ferramentas de análise às redes sociais para perceber a notoriedade das nossas marcas nas redes sociais. Se ao enviar a nossa newsletter temos uma elevada taxa de abertura. Não existe no início, quando vamos começar o processo, eu diria que uma boa parte é bom senso. Uma boa parte é bom senso. Mas depois, a partir do momento que temos uma estratégia implementada, vamos conseguir começar a perceber a notoriedade da nossa marca face às estatísticas e às métricas que conseguimos analisar e obter. Mas eu diria que não há uma ciência exata para ao início, ou seja, se eu não tenho nada, se eu nunca fiz nada, perceber a notoriedade que tenho. Mas há uma série de outros fatores, por exemplo, se a empresa, por exemplo, é uma empresa local que se está a tornar nacional, por exemplo, eu diria que a notoriedade a nível no espaço nacional será zero, a notoriedade local será relevante por exemplo, onde é que a loja se situa, onde é que a empresa está localizada, qual é a dimensão dos clientes locais que tem. Portanto, é difícil responder com exatidão essa pergunta, mas o que eu quero aqui efetivamente demonstrar é que temos que usar o bom senso e existem formas de fazer essa métrica. Ou, em último caso, estamos a falar de uma empresa como meios para tal, fazer um estudo de mercado. Também é um caminho. Exato, e medir também tanto a notoriedade física, externa, como online. Claro. Outra questão. Atenção, Não sei se já desculpa, terminaste. Andreia. Sim, eu só ia acrescentar uma coisa daquilo que tu disseste. O webinar é sobre marketing digital, mas atenção que hoje em dia, cada vez menos, há uma separação entre o digital e o não digital. Eu acho que há cada vez mais uma integração. Daqui a algum tempo, eu acho que quando falarmos em marketing, nós estamos a falar de tudo.
Exatamente. Terminei. Certo. Outra questão, e que é semelhante a outras que foram colocadas, portanto eu vou apenas resumir em esta, da Cristina. Qual a rede social mais importante para um negócio business to business? Eu sei que falaste aí do LinkedIn Sim. e das conversões que pode potenciar. E depois houve uma questão que também dizia, vale a pena ter conta no perfil do Facebook quando o LinkedIn apresenta mais conversões. O que é mais importante para ti, para business to business? Ahm, eu diria que no business, esse é assim, eu não sou o senhor da razão, e acho que aqui posso apresentar é apenas a minha experiência. Eu diria que a mais importante num business to business é claramente o LinkedIn. Não, não estou com isto a dizer que se a empresa ou a marca ou as pessoas responsáveis tiverem hipótese de trabalhar nos dois meios, o Facebook e o LinkedIn, que não o façam. Mas para mim, claramente, o mais importante e aquele que vai gerar mais conversão é, obviamente, o LinkedIn. No entanto, o Facebook também vai dar muita notoriedade. Talvez não tanta conversão, mas notoriedade. Certo. Outra questão aqui que também achei oportuna, Uhum. e aliás queria-vos mostrar aos participantes que vamos ter uma cópia da apresentação que vos será enviada. A Célia perguntava se é possível ter uma cópia da presente apresentação. Sim. Posteriormente enviaremos um e-mail a agradecer a todos os participantes que estiveram connosco nesta sessão e nessa sessão, nesse mesmo e-mail vamos enviar-vos a possibilidade de fazer o download desta apresentação. E já agora do vídeo também. O vídeo E do também vai vídeo estar também, disponível. sim, que vamos colocar não só no YouTube, mas que também vamos enviar-vos através do e-mail. Não sei se tenho tempo para mais uma questão, Ricardo. Sim, acho que sim. Podemos, já estamos em cima Estamos a esticar? já estamos em cima da hora, mas pronto, vamos responder a mais uma questão, e depois se calhar damos por encerrada a sessão. Certo. Ahm, estou- Quero criar um blog. Esta Uhum. é do Leandro. Quero criar um blog. Devo criar uma campanha diferente unicamente para o blog? Ah, Presumo que é isto que o Leandro pergunta, se é uma campanha exclusiva para o blog. Ou uma estratégia. eu Isto é uma diria pergunta um pouco que dúbia, mas... assim, é assim, eu acho que o blog, eu não sei qual é o objetivo do blog que vai ser criado, mas se o blog faz parte da estratégia de comunicação da empresa, tem que ser integrado como um todo na estratégia. Agora, se nós fazer uma coisa é a estratégia no seu global, outra coisa é a divulgação individual do blog. Nós podemos fazer uma divulgação do blog completamente separada de uma divulgação do site, como podemos fazer uma campanha separada para a angariação de fãs no Facebook, como podemos fazer uma campanha separada para angariar fãs no LinkedIn, como podemos fazer uma campanha de email marketing. Portanto, mas tudo isto integrado numa estratégia. Portanto, espero que isto responda. Uhum. Eu penso que sim. Eu não sei se, portanto, foi aqui escrito campanha, portanto, tenho que criar uma campanha diferente. Sim, é claro, uma campanha Se que estamos a falar, por promova a exemplo, Pegasus. desculpa André, se estamos a falar, por exemplo, de uma campanha de Google AdWords para promover o blog, faz todo o sentido, não é? Ou uma campanha de email marketing Exato. para promover o blog, mas faz parte, tem que ser, Da deverá nossa ser estratégia. integrado. Correto, exato. Exatamente. Uma outra questão, e esta eu penso que eu poderei responder, até porque não temos uma resposta que possamos dar. Até quanto poderei gastar para implementar uma campanha de email marketing? E se não Hum, te importas, eu até gostava de responder. sim, 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 sim. Epá, é assim, eu acho que depende de muitas coisas, muitas variáveis. Eu tenho uma base de dados, não tenho uma base de dados. Vou comprar uma base de dados, não vou comprar uma base de dados. Vou usar um sistema de envio de e-mails que eu adquiri, vou usar um sistema de e-mails em quem eu estou a pagar alguém para enviar. Uh,
há aqui uma série de variantes que vão definir o custo. Portanto, eu não consigo dizer que vai custar 1000, que vai custar 2000, que vai custar 10.000. E esse aqui também o próprio volume, porque até tecnologicamente isto tem implicações. Se eu tiver uma base de dados de 10.000 ou 20.000 destinatários, a tecnologia e os meios que eu preciso para fazer esse envio são completamente diferentes. Se eu tiver, por exemplo, uma base de dados de 200.000 destinatários ou mesmo 100.000 destinatários. E atualmente nós temos clientes, por exemplo, na Alencastro.net, que têm bases de dados de 150.000 destinatários. E o suporte tecnológico para fazer esse envio é completamente diferente. Portanto, é uma pergunta à qual não conseguimos responder de uma forma direta, porque exatamente tem aqui muitas variáveis. É preciso fazer uma análise concreta. Exato. E quem poderá melhor responder é um dos nossos comerciais que Por lidam exemplo, diariamente por com os exemplo, nossos por exemplo, projetos. por exemplo. E Eu após a penso, análise dessas variáveis todas. exatamente. Eu penso que poderemos dar por terminada Sim, esta sessão. e também, como irás disponibilizar o e-mail, eu acho que quem tiver dúvidas poderá, ou se as dúvidas não foram respondidas, poderão também enviar um e-mail para nós e nós teremos todo o gosto também em responder. Exatamente. Agradecemos qualquer contacto, até porque gostamos de ter feedback, para podermos melhorar os nossos próximos webinars. E esperemos contar também com a vossa presença nos nossos próximos webinars. Já sabem, podem inscrever-se através do nosso website, da secção de eventos. Espero que tenha sido uma sessão à vossa altura. E da minha parte também, obrigado pela vossa presença. Portanto, vamos então dar o webinar como terminado por hoje. Muito obrigado.